Entre Santos, conto de Machado de Assis. Esse é o 6º vídeo. Eu terminei o vídeo passado falando sobre a moeda que girava e girava e girava às tontas em frente ao nosso Salles e não saía a promessa, né? Saiu a oração, a reza, saiu a expressão do seu desespero, saiu o pedido de salvar a mulher, né? Mas a promessa não saiu, né? E a gente conversou também sobre os lugares que a moeda ia, né? A moeda foi indo da epístola ao evangelho, de dois extremos da igreja, né? Epístola do lado direito, o evangelho do lado esquerdo. E aí eu falei sobre a missa de hoje, então, de hoje em dia. Então, só para a gente se aprofundar um pouquinho mais, é importante saber que antes da nossa missa normal, não sei se você é católico, se você já foi na igreja, mas a missa, é claro, ela segue um ritual, né, pré-determinado. Antes dessa missa, que foi estabelecida tipo ontem, né, a missa oficial da Igreja Católica era a missa tridentina, né, que basicamente ficou em vigência de 1570 a 1962, né? Então a gente está falando aí de séculos da missa sendo celebrada desse jeito. Por que isso é importante pra gente? Porque 1962 é ontem, correto? E Machado de Assis é antes disso. Então, para um leitor dele seria muito óbvio, principalmente nessa época em que a Igreja Católica tinha muito mais poder, né? Os fiéis eram muito mais frequentes na Igreja Católica, né? A Igreja Protestante nem existia aqui. Outros cultos também existiam lá na clandestinidade, né? Então, o Brasil era um país católico inteiro. Então, qualquer pessoa reconheceria isso imediatamente, né? Ainda falando sobre essa mudança, aconteceu um concílio que a gente chama de Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 1965, isso, 1962 a 1965. E uma das grandes mudanças foi o modo como a missa é celebrada, também algumas estratégias da Igreja Católica. Os católicos mais tradicionais tendem a criticar o Concílio Vaticano II porque, em teoria, era para modernizar a Igreja Católica de algum modo, não na doutrina, claro, a doutrina da Igreja Católica continua mais ou menos a mesma, mas no modo de comunicar com o mundo. Então é mais ou menos... E aqui a gente tem um adjetivo interessante, que a gente abordou num dos primeiros vídeos, é mais ou menos a Igreja Católica sendo versátil. Se você não lembra da nossa discussão sobre esse adjetivo, seria interessante você voltar ao vídeo anterior. Então, basicamente, é a Igreja Católica tentando ser mais versátil, se adaptando a este mundo mais moderno, tentando falar a linguagem do mundo para né, conseguir salvar essas pessoas. O que os católicos mais tradicionais falam é que, na verdade, tinha que ser o oposto. A igreja ela tem que ser uma torre forte que não muda e que oferece segurança. As pessoas não querem que a igreja se adapte a elas. No fundo, né, elas geralmente não falam isso, mas no fundo as pessoas não querem que a igreja se adapte a elas. As pessoas precisam de um lugar, quando elas estiverem perdidas, a igreja vai estar lá oferecendo algo diferente, né? Mas o fato é, quer as pessoas que digam que o Concílio Vaticano II foi importante porque aí o povo pode participar mais, quer as pessoas que digam que o Concílio Vaticano II foi muito, como é que se diz, muito prejudicial para a igreja,
o fato é que depois do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica foi cada vez decaindo mais, cada vez perdendo mais fiéis, cada vez perdendo campo para as outras religiões e para o ateísmo e assim por diante. É claro que as pessoas que defendem o Concílio Vaticano II vão dizer o seguinte: não, é que era a tendência já da época, e se não tivesse ouvido o Concílio Vaticano II, se não houvesse, então seria pior. E as pessoas que defendem que o Concílio Vaticano II foi mais ou menos um erro, dizem que se as coisas não tivessem mudado, os fiéis ainda teriam um norte, a igreja não teria perdido tanto assim, né? Bom, isso é importante porque o mundo do Machado de Assis é um mundo católico, você tem que lembrar isso. Eu sei que a minha digressão é grande aqui, mas você tem que lembrar disso. Lembre-se que o José Dias estava com o Bentinho, eles estavam conversando lá sobre algumas outras coisas e de repente sai o padre para dar extrema unção para um moribundo. O que acontece? As pessoas param na rua. As pessoas param, vão lá, eles querem segurar o Santíssimo, a barraca, ajudar o padre. Então, essa devoção era o ar que eles respiravam, né? E é claro que o Machado de Assis não vai começar os seus contos e os seus romances falando no meu tempo as pessoas são devotas, né? Não faz sentido, isso está implícito, né? Então, tenha sempre isso em mente. Continuemos. Então tá lá o Salles ainda rezando, né? Agora a súplica dos olhos e a melancolia deles eram mais intensas, puramente voluntárias. Vi-os alongarem-se para mim, cheio de contrição, de humilhação, de desamparo. E a boca ia dizendo algumas coisas soltas. Deus, os anjos do Senhor, as bentas chagas, palavras lacrimosas e trêmulas, como para pintar por elas a sinceridade da fé e a imensidade da dor. Ele ia falando tipo o jargão católico, né? O jargão da religião, para mostrar que realmente ele estava sendo sincero. Só a promessa da perna é que não saía. Às vezes a alma, como pessoa que recolhe as forças a fim de saltar um valo, fitava longamente a morte da mulher e rebolcava-se no desespero que ela havia de trazer. Mas à beira do valo, quando ia dar o salto, recuava. A moeda emergia dele e a promessa ficava no coração do homem. Olha que descrição psicológica fantástica, né? Então tá lá a pessoa que vai pular um buraco qualquer, a pessoa para, recobra suas energias, para um pouco, descansa e daqui a pouco sai correndo e pula, né? Como que o Salles pegava energia? Ele pensava, não, minha mulher morta, imagine sua mulher morta. Não nessas palavras, não seria tão tosco o modo como ele falaria, né? Mas ele ficava tentando imaginar a mulher morta e ele tendo mais força para daí falar, eu prometo uma perna. Mas quando ele chegava ali na beira do buraco, ele parava com medo e recuava. A moeda emergia do buraco e a promessa ficava no coração do homem. A promessa não saía, né? Ficava ali, nem ele mesmo admitia que a promessa estava ali, né? Eu estava meio olhando aqui para o computador porque eu quero ler para você a definição de rebolcar. Está lá no nosso Quizlet. Espojar-se ou revolver-se em lama, lodaçal, areia. Que é a mesma coisa que chafurdar, né? Os porcos. Eu tenho um exemplo ali. Os porcos rebolcavam na lama do chiqueiro. Próximo exemplo. Felizes, as crianças rebolcavam-se na areia. Então ele fitava longamente a morte da mulher e rebolcava-se no desespero que ela lhe havia de trazer. Mas ele parava.
O tempo ia passando, a alucinação crescia, porque a moeda, acelerando e multiplicando os saltos, multiplicava-se a si mesma, e parecia uma infinidade delas. E o conflito era cada vez mais trágico. De repente, o receio de que a mulher podia estar expirando, ou seja, podia estar morrendo naquele momento, gelou sangue ao pobre homem e ele quis precipitar-se. Podia estar expirando, ela podia estar morrendo. Pedia-me que intercedesse por ela, que a salvasse. E aí você pensa, agora sai. Aqui, o demônio da avareza sugeria-lhe uma transação nova. Uma troca de espécie. Ou seja, em vez de pagar em dólar, eu vou pagar em real. Em vez de pagar em real, eu vou pagar em ouro. Então, tudo bem. Você pode fazer uma promessa, o demônio da avareza falava no coração dele. Mas só troca a espécie. Dizendo-lhe que o valor da oração era super fino e muito mais excelso que o das obras terrenas. E o Sales, curvo, contrito, com as mãos postas, o olhar submisso, desamparado, resignado, pedia-me que lhe salvasse a mulher. Que lhe salvasse a mulher e prometia-me 300, não menos 300 Padre Nossos e 300 Ave Marias. E repetia enfático, 300, 300, 300. Foi subindo, chegou a 500, a 1000 Padre Nossos e 1000 Ave Marias. Isso, é claro, tem um paralelo perfeito com o Bentinho e suas promessas, né? Não via esta soma escrita por letras do alfabeto, mas em algarismos, como se ficasse assim mais viva, mais exata, e a obrigação maior, e maior também a sedução. Ele está seduzindo o santo com esse número maravilhoso, 1000. 1000 Padre Nossos, 1000 Ave Marias. E voltaram as palavras lacrimosas e trêmulas. As bentas chagas, os anjos do Senhor, 1000, 1000, 1000. Os 4 algarismos foram crescendo tanto que encheram a igreja de alto a baixo. E com eles crescia o esforço do homem e a confiança também. A palavra saía-lhe mais rápida, impetuosa. Já falava, 1000, 1000, 1000, vamos lá, podeis... 1000, 1000, 1000. É o santo falando, né? Vamos lá, podeis rir à vontade, concluiu São Francisco de Sales. E os outros santos riram efetivamente, não daquele grande riso descomposto dos deuses de Homero quando viram o coxo Vulcano servir à mesa, mas de um riso modesto, tranquilo, beato e católico. Depois não pude ouvir mais nada. Caí redondamente no chão. Quando dei por mim era dia claro. Corri a abrir todas as portas e janelas da igreja e da sacristia para deixar o sol entrar. Inimigo dos maus sonhos. Esse é o fim. Bom, uma observação para terminar essa nossa jornada com esse conto. Riso descomposto dos deuses de Homero. Assim como o mundo do Machado de Assis é um mundo católico, no mundo do Machado de Assis, Homero existe muito presentemente, né? Há diversas referências a Homero, Shakespeare. Então lembre-se, é impossível querer uma comunicação com o Machado de Assis se eu não entendo as mesmas referências que o Machado de Assis teve, né? Quando o Machado de Assis falou do Homero, dos risos dos deuses, ele tinha a passagem em mente. Ele não é só essas palavras aqui que ele entendia essas palavras conectadas com o resto do texto. Isso mostra a necessidade enorme de fazer essa coisa muito trabalhosa que é ir conhecendo aos poucos o Machado de Assis, né? Então eu só trouxe essa passagem em que o Vulcano servia à mesa. E aí eu acho que essa é a tradução do Carlos Alberto Nunes. Em gargalhada infinita rebentam os deuses beatos, ao perceberem Hefesto solícito assim pela sala. Então estava lá, lembre-se que Hefesto é o deus, o Vulcano, né? O deus ferreiro,
e ele é coxo. Ele não consegue andar, ele anda mancando. E aí os deuses arrebentaram em gargalhadas. Existem outras teorias, mas a interpretação mais óbvia é que eles estavam rindo só porque o coitado do cara não conseguia andar direito, né? Então é esse riso descomposto, tanto na forma, né, uma gargalhada, quanto do que eles estão rindo, né? Estão rindo do coitado do cara coxo ali. Não é esse o riso dos santos aqui, né? O riso dos santos aqui é um riso modesto, tranquilo, beato e católico. Mas perceba o seguinte, tanto os deuses gregos como os deuses beatos aqui estão rindo de uma pessoa com algum tipo de deficiência, vamos colocar assim. O Hefesto, deficiência na sua perna, né? E alguns falam também a deficiência no seu caráter, porque ele está servindo aos outros deuses, então ele não devia estar servindo aos outros deuses, e aí parece, essa passagem é bem obscura na Elida, mas parece que também poderiam estar dando risada disso, né? Ele está se colocando numa posição inferior, isso não é uma posição que um deus assuma. Então tanto esses deuses estão rindo de uma deficiência, como os nossos santos aqui também estão rindo da deficiência do Sales. Qual é a deficiência do Sales? É uma deficiência de caráter, né?